esperança não tem fim. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Chorar, se existe tanto amor, é só você buscar. Se as coisas não parecem bem, é só entregar a vida pro Senhor, dono do amor. Por que chorar? Olhar a vida e o tempo que não voltam mais, sofrer a dor no mundo que você sonhou. Por que chorar? Vem pra Jesus, amigo verdadeiro, seu consolador. Aquele que quer dar todo o seu grande amor. Vem pra Jesus, entrega os teus planos, aqueles grandes sonhos. Deixa Jesus cuidar das coisas pra você. Entrega os teus planos, aqueles grandes sonhos. Deixa Jesus cuidar das coisas pra você. Deixa Jesus. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 17 horas e 55 minutos. Uma excelente tarde para você que nos ouve no município da Serra pelo melhor e o maior sistema de rádio via cabo do Brasil e do mundo. Você está direto do estúdio central da Rede Popular para também todo o Brasil, para todos os países que estão agregados conosco neste momento, não se importando com o fuso horário, porque o mais importante é exatamente você ter o seu tempo para o nosso Deus. A você que nos ouve nesta tarde de quinta-feira, exatamente dia 12 de 1 de 2017, exatamente agradecemos a Deus por mais um dia que Ele permitiu que eu pudesse estar aqui e que pela sua vontade nós podemos apresentar o programa Falando de Jesus. E eu digo isso com toda a fé e crendo que realmente, como nós ouvimos na mensagem de ontem, fazemos a obra, mas precisamos também de ter fé. Temos fé, mas temos que fazer a obra. E hoje Deus exatamente permitiu que nós pudéssemos unir tudo isso durante o nosso dia, durante a nossa jornada de trabalho. Tivemos um dia muito abençoado de trabalho, com vários problemas, mas Deus, o Todo-Poderoso, também deu todas as soluções para que eu, neste momento, pudesse estar aqui, para que a comunidade de Novo Horizonte pudesse estar neste momento também ouvindo o programa Falando de Jesus, e assim como os outros bairros que estão nos ouvindo.
Nós falamos exatamente por Novo Horizonte, porque tivemos um problema de energia em Novo Horizonte. A Rádio Popular exatamente ficou fora do ar lá por algumas horas, mas com a permissão e pela vontade de Deus, conseguimos resolver exatamente a tempo para que você esteja na praça, você que está caminhando, você que está no comércio aí, você que está no balneário, você que está em Cidade Continental, a você que está em São Diogo, você também pudesse estar junto conosco para nós ouvirmos mais uma vez a palavra que o Senhor tem exatamente através do seu mensageiro. A portadora da palavra hoje é a missionária Viviane, ela que congrega na Igreja Assembleia de Deus Ministério Serra, lá de Planalto Serrano, ela que é portadora da palavra que Deus deu a ela, através do Espírito Santo de Deus, para falar conosco, exatamente para nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus, para que Deus também na sua palavra possa nos corrigir os nossos erros, perdoar as nossas falhas, porque nós somos pecadores do amanhecer ao anoitecer, ou até mesmo ao adormecer. Por isso devemos estar constantemente em oração, por isso devemos estar constantemente pedindo a Deus perdão pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, pelas nossas ações, porque às vezes na intenção pecamos, ou às vezes voluntariamente pecamos. Por isso devemos estar sempre atento ao redor de nós, aquilo que nos oferece, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos. Por quê? Por que chorar? Porque a casa de Deus, exatamente a casa do Pai, é um lugar que não pode ter choro, mas sim ter felicidade. A casa de Deus é para ter alegria, e para nós ter alegria na casa de Deus, nós devemos estar, em primeiro lugar, em comunhão com Ele. Em segundo lugar, estar atento ao que Ele, o dia a dia, nos coloca à disposição para nós discernirmos o que é certo e o que é errado. Eu quero agradecer a Deus também por todos vocês que nos ouvem exatamente aí na Alemanha, a você que está na Argentina, a você que está na África do Sul, a você que nos ouve também, ou até mesmo nos acessa pela TV Popular aí no Irã, que essa palavra de Deus não é minha e com certeza também é usada a mensageira, mas é que a palavra de Deus possa chegar a todos os lugares também, como no Brasil, em São Paulo, como também lá no Pará, como também aqui no estado do Espírito Santo, em Aracruz, em Guarapari, em Vitória, Vila Velha, porque este programa exclusivamente não é meu, este programa exclusivamente ele é de Deus. E Deus usa exatamente os seus mensageiros para que aqui vem, para trazer esta palavra para mim e para você. Aonde você estiver neste momento, quero convidar você mais uma vez a dispor, se puder, do seu tempo para estar em comunhão conosco nas nossas orações de abertura do programa, que você também possa abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Se você não tiver esse tempo disponível, porque você deve estar no trabalho, de repente não tem essa atenção, de repente você está caminhando, mas você pode ouvir depois através, lá no YouTube, na página do programa Falando de Jesus. Agora na Serra são 18 horas. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma,
nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. A paz do Senhor, boa noite para quem nos ouve nessa noite. Como já foi apresentado, meu nome é Viviane. Nós vamos deixar uma palavra para meditação dos irmãos e que o nosso Senhor Jesus Cristo possa falar ao coração de cada um, conforme a vontade dele e a medida da porção da palavra que ele tem para cada um de nós. A palavra que eu vou deixar hoje está no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreve Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 17, que nos diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me.
Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Marcos ele vai dizer que Jesus havia se posto a caminho. Todo mundo que lê a Bíblia sabe que no decorrer do ministério de Jesus, que foram 3 anos, Jesus peregrinava por várias cidades. E sempre ia junto com ele uma grande multidão. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava a caminho, foi ao seu encontro um homem. E o que me chama a atenção é que aquele homem é que foi ao encontro de Jesus e não Jesus foi ao seu encontro. E quando ele chega diante de Jesus, ele vai cumprimentar Jesus dizendo, bom mestre. E ele vai fazer uma indagação. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Repare que, como eu disse, foi aquele homem que foi ao encontro de Jesus e fez a indagação do que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E o que me chama a atenção é que muitas das vezes, muitas pessoas, elas até vão ao encontro de Jesus. Até fazem alguns questionamentos a Jesus. Mas algumas pessoas não estão aptas e com o seu coração preparado para ouvir a resposta que Jesus tem para dar. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai responder o questionamento daquele homem. E ele vai dizer 6 mandamentos. Não adulterarás, não defraudarás, honrar pai e mãe, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E o que eu acho interessante é que os 6 mandamentos que Jesus menciona são mandamentos interpessoais. São mandamentos que falam de relacionamento entre os seres humanos. E a Bíblia vai ser clara em dizer que aquele jovem vai responder a Jesus e ele vai dizer, se é só isso, tudo bem. Se é só isso que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, eu já herdei. Eu já estou do lado de dentro do céu, vamos dizer com as minhas palavras. Só que Jesus, algumas tradições vão dizer que Jesus o olha com amor e umas vão dizer que o olha com compaixão. Jesus vai olhar dentro dos olhos daquele homem e vai dizer, ainda te falta alguma coisa. E eu posso imaginar que aquele homem ele fica assustado, porque Jesus ele fala de 6 mandamentos. Aí falando de 6 mandamentos, ele diz que ele cumpre todos aqueles mandamentos. Mas só que Jesus, que ele não só conhece aquilo que é externo, mas conhece aquilo que está interno, que está dentro do nosso interior, impregnado lá no mais profundo da nossa alma, ele vai dizer para aquele homem, ainda te falta uma coisa. Jesus é aquele que sabe sondar coração. Eu estou aqui hoje mencionando uma palavra, mas Jesus, ele sabe muito bem o que nesse exato momento está se passando dentro do seu coração que está me ouvindo. Ele sabe muito bem o que é que você tem passado, o que é que você tem vivido, como é que tem sido o seu comportamento. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem, ele se sente constrangido, porque Jesus vai dizer para ele, ainda te falta uma coisa, vai, vende tudo o que você tem, e depois que você vender tudo o que você tem, você retorna e vem me seguir. Porque Jesus sabia que o coração daquele homem estava impregnado em seus bens materiais, estava justamente nas suas riquezas. E sabe o que eu acho interessante? É que muitas das vezes a gente vai à igreja,
Muitas das vezes a gente pratica os dogmas da igreja. Muitas das vezes a gente age no meio da nossa religiosidade. E por causa da nossa religiosidade, a gente, como aquele jovem, acha que a gente está do lado de dentro do céu. Acha que a nossa salvação está garantida. Acha que a gente não precisa de ter mais nenhuma atitude para que nós venhamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso relacionamento com o nosso próximo aqui na terra, às vezes está tudo bem. Às vezes nós somos o maior dizimista da igreja. Às vezes nós temos um bom comportamento com todos os nossos irmãos, com todos os nossos familiares, com todos os nossos colegas de trabalho. Às vezes nós fazemos caridades, nós praticamos o bem. Porém, quando se fala de relacionamento com Deus, nós estamos em falta, porque como eu havia dito, Jesus, ele menciona 6 mandamentos, e ao mencionar 6 mandamentos, os 6 mandamentos não falam sobre relacionamento com Deus, e faltando esses 4 mandamentos, que falam justamente do relacionamento entre homem e Deus, aquele homem estava em falta, justamente com isso, no relacionamento dele, entre ele e Deus. Porque muitas das vezes nós somos o melhor membro da nossa igreja. Porque muitas das vezes nós somos a melhor pessoa que mora na nossa rua. A gente dá comida para quem vai pedir comida na porta da nossa casa. Nós fazemos doações. Mas quando se fala de relacionamento com Deus, nós não temos um relacionamento íntimo com Ele. Às vezes dobramos o nosso joelho para orar, mas a nossa mente está longe da nossa oração. Porque quando nós levantamos dos joelhos, nem nos lembramos qual foi as palavras que nós mencionamos em oração. E quando Jesus, ele olha dentro dos olhos daquele homem e vai dizer, ainda te falta uma coisa. Jesus não vai falar diretamente sobre as suas riquezas, mas Jesus vai falar daquilo que estava prendendo aquele homem e estava impedindo que ele tivesse um relacionamento sincero com Deus. E muitas das vezes hoje na nossa geração tem muita gente tendo relacionamento artificial com Deus, achando que as suas boas atitudes já basta, achando que o seu bom comportamento, achando que porque vai na igreja todo dia, mas ainda não tem um relacionamento sério com Deus, ainda não fez uma aliança firmada com Deus, acha que só essas coisas são suficientes para herdar o reino dos céus. Mas o que eu acho lindo é que a palavra do Senhor vai dizer que sem santidade é impossível agradar a Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E santidade fala de separação. Santidade fala de relacionamento. Santidade fala justamente daqueles momentos que a gente tira para ter uma comunicação com Deus. Aqueles momentos de oração. Aqueles momentos de leitura da palavra, aqueles momentos que a gente tira para fazer um devocional com Deus, para adorar ao Senhor no nosso particular, na nossa intimidade. E o que estava faltando justamente para aquele homem era relacionamento com Deus. E talvez você que está me ouvindo aqui hoje está tendo tempo para tudo. Você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para os seus amigos, você tem tempo para ir ao shopping, você tem tempo para namorar, você tem tempo para sua família, você tem tempo para assistir filme, você tem tempo para ficar nas redes sociais até tarde, mas não tem tido tempo para ter um particular com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é sobre justamente isso que o Senhor Jesus Cristo está falando conosco nessa noite. Talvez você que está me ouvindo já não tem mais aquela comunhão com Deus, já não tem mais aquele contato com
com Deus. Talvez você que está me ouvindo, busca todas as demais coisas em primeiro lugar, e se tiver tempo, vai ter um relacionamento com Deus. E aí você pode dizer, mas irmã Viviane, o que é esse tal relacionamento com Deus que você está dizendo? Relacionamento com Deus é igual quem tem um casamento, que é necessário conversar todos os dias com seu cônjuge, para que o relacionamento todos os dias esteja vivo. Vocês todos os dias trocam juras de amor, e relacionamento com Deus é todos os dias tirar um momento para ter um particular com Ele, é andar na rua conversando com Ele, é arrumar a casa conversando com Ele, é andar na rua conversando com Ele, é trabalhar tendo um contato com Ele, porque quando nós temos relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, nós sabemos muito bem como é que nós devemos viver e comportar dia após dia. Como eu disse, aquele homem tinha o seu coração preso em seus bens materiais, ele tinha o seu coração preso nas suas riquezas. É o mesmo que dizer que aquele homem tinha o seu coração preso nas coisas dessa terra. E talvez eu estou ministrando para alguém aqui nessa tarde que talvez você não queira que Jesus volte agora, porque você ainda não se casou. Talvez você queira que Jesus não volte por agora, porque você ainda não terminou a construção da sua casa, porque ainda você não terminou ou não fez a faculdade, porque você quer dar um futuro melhor para os seus filhos, porque você quer a concretização de alguns sonhos que você tem ainda nessa terra. Só que Jesus Cristo, nessa tarde, ele faz a mesma pergunta para você que ele fez àquele jovem. No caso, responde à indagação daquele jovem, que ainda lhe faltava alguma coisa. E eu quero que você comece a ser transparente consigo mesmo nesse momento e comece a analisar a sua vida. O que é que está faltando para você? O que é que está faltando com o seu relacionamento com Deus? Será que está faltando oração? Será que está faltando leitura da palavra? Será que está faltando jejum? Será que está faltando momento de consagração? Será que você já não ora mais na madrugada como você orava antes? Jesus, ele está justamente mencionando essa palavra para mim e para você nessa tarde, é porque ele não quer justamente que você só vai na igreja, mas ele quer salvar a sua alma, ele quer trazer salvação para dentro da sua casa, ele quer trazer uma transformação para a sua história. Só que para trazer a transformação devida, é necessário abrir mão de algumas coisas que têm impedido o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus o olha com amor, e nessa tarde, do lugar aonde você está me ouvindo, Jesus, ele está te olhando com amor. Jesus não te olha com olhar de rejeição, Jesus não te olha com olhar de acepção, mas ele te olha com olhar de amor, e ele está dizendo: filha, ainda está te faltando alguma coisa. Filho, ainda está te faltando alguma coisa. Eu não quero que você tenha um relacionamento superficial comigo. Eu não quero que você tenha um relacionamento só de você ir congregar, mas eu quero que você tenha intimidade comigo. E eu não sei o que é que tem te prendido nas coisas dessa terra, mas hoje Jesus Cristo, ele está te convidando para um relacionamento maior com ele. Só que relacionamento maior com ele exige abrir mão de algumas coisas, e é por isso que em um de seus discursos aos seus discípulos, Jesus, ele disse: aquele que quiser vir após mim, é aquele que quiser, ninguém é obrigado, meu irmão, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E
cruz é sinônimo de renúncia. Cruz é sinônimo de rejeitar a sua própria vontade para aceitar a vontade de Deus para a sua vida. E deixa eu te dizer um negócio, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes, irmãos, a vontade de Deus faz chorar, a vontade de Deus dói lá dentro da nossa alma, faz a gente se sentir angustiado por alguns dias, porque às vezes a vontade de Deus vai nos trazer um não, às vezes a vontade de Deus vai nos trazer um espere, às vezes a vontade de Deus vai fazer assim como Jesus teve aquele diálogo com aquele jovem, pedindo ele para que ele abrisse mão daquilo que estava prendendo ele aqui nessa terra. E talvez você que está me ouvindo, Jesus está te dizendo justamente isso, ei, esse é o tempo de você abrir mão daquilo que está te prendendo nas coisas dessa terra, porque imagine se a trombeta soar e você ficar por causa desse namoro, e você ficar por causa dessa casa, e você ficar por causa da faculdade que você não concluiu, e você ficar por causa de coisas que tem tomado o lugar de Jesus Cristo dentro do seu coração. Como eu já disse, eu não sei sondar coração aqui nessa tarde, mas aquele que sonda corações, ele está falando contigo nesse momento. E o que eu acho lindo é que a palavra do Senhor, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela consegue discernir aquilo que está dentro da nossa alma. E eu tenho convicção que Jesus está falando com alguém aqui nesse momento, e ele está dizendo: ei, está na hora de você abrir mão, está na hora de você deixar de lado. Lembra do momento em que o próprio Deus, ele vai conversar com Abraão, ele vai dizer para Abraão, e Abraão vai dizer: eis-me aqui, Senhor. E Deus vai dizer para Abraão: não tem o teu filho, o teu único filho Isaque, pois é, vem até a terra de Moriá, porque na terra de Moriá eu vou te mostrar um monte, e quando você subir esse monte, eu quero que você sacrifique Isaque em cima do altar. Para pensar, irmãos, Deus estava pedindo o próprio filho, Deus estava pedindo a promessa para saber o que é que estava dentro do coração de Abraão, se era Deus que estava em primeiro lugar ou se era o seu filho que estava em primeiro lugar. E é justamente isso que o nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo com você nessa tarde. Ele está dizendo: ainda está faltando alguma coisa, e eu não sei te dizer o que é que está faltando. Talvez você está colocando o seu casamento em primeiro lugar que Deus. Talvez você está colocando os seus bens materiais em primeiro lugar que Deus. Talvez você está colocando as suas amizades em primeiro lugar que Deus. Eu não sei o que é que tem tomado a primazia da sua vida, mas já está no momento de você devolver o trono do seu coração para Jesus. Já está no momento de você trazer de volta a presença de Jesus para dentro de você. Só que aí você pode dizer para mim: mas irmã Viviane, eu já oro, irmã Viviane, eu já congrego, irmã Viviane, eu já tenho boas ações. Mas faça uma análise da sua vida. Aquilo que Paulo diz na primeira carta que ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não examine a vida de mais ninguém, mas começa a fazer uma análise da sua vida. Você é a mesma pessoa do que no princípio da sua caminhada. Você é a mesma pessoa que adorava ao Senhor, não importava a situação, o momento ou a circunstância. Você é a mesma pessoa lá do princípio. Talvez você está se respondendo nesse momento, não. E você está percebendo que ainda te falta alguma coisa.
E assim como Jesus deu uma oportunidade para aquele jovem de consertar aquilo que estava faltando, de colocar no lugar aquilo que estava faltando, Jesus está te dando a oportunidade hoje de colocar no lugar aquilo que está faltando, de acrescentar na tua história aquilo que está faltando, de você colocar no altar de Deus aquilo que está tomando seu tempo, aquilo que está tirando a sua intimidade com Ele, aquilo que está te afastando dele. Lembra do que Isaías diz no capítulo 6? Ele vai dizer que ele viu ao Senhor assentado num alto e sublime trono. Foi justamente no ano em que morreu o rei Uzias. Espiritualizando o texto, isso vai mostrar que antes, quando Uzias estava vivo, Isaías tinha visão, tinha revelação, mas não contemplava a glória de Deus. E eu não sei o que é que está precisando de morrer na sua vida para você contemplar a glória de Deus. Eclesiastes, no capítulo 3, vai dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de viver e há tempo de morrer. E eu te pergunto, talvez você está precisando de fazer morrer alguma coisa na sua vida. E eu, Viviane, não posso dizer o que é que você precisa fazer morrer. Mas você sabe, você entende que está precisando de abrir mão de alguma coisa, de deixar de lado alguma coisa, porque está te impedindo de sentir a glória de Deus, está te impedindo de sentir o toque do Espírito Santo, está te impedindo de sentir aquela presença que você já não sente mais. O que é que está te impedindo de orar como antes? O que é que está te impedindo de jejuar como antes? O que é que está te impedindo de ter aquele relacionamento com Deus que você tinha antes? Como eu já disse, eu não posso dizer para você o que é que está faltando, porque é você que vai fazer um balanço da sua vida agora. É você que vai fazer uma análise. A voz do Espírito Santo que ecoa nessa tarde é: ainda te falta alguma coisa. E fazendo um balanço da sua vida, o que é que está faltando? A Bíblia vai dizer que aquele jovem, ele fica entristecido com Jesus. Porque aquelas palavras não eram as palavras que ele esperava ouvir de Jesus. E muitas das vezes a gente vai ao encontro de Jesus, quer ouvir uma palavra de Jesus, mas quando Jesus fala com a gente, não é aquilo que a gente, na verdade, estava esperando ouvir. Mas Jesus sabe muito bem o que é que a gente precisa de ouvir. Ele sabe muito bem o que é que a gente precisa de ouvir dos lábios dele. E nessa tarde ele sabe muito bem que você precisava de ouvir essas palavras. Que você precisava de ouvir essas palavras para que você se reerguesse na caminhada. Que você precisava de ouvir essas palavras porque você estava quase perdendo a sua coroa. E lembra do que Jesus mandou João escrever para as igrejas da Ásia? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você estava quase perdendo a sua coroa. Estava quase perdendo o seu direito de salvação. Eu sei que tem gente que vai ficar chateado com Jesus, porque Jesus está pedindo para você abrir mão de algo que seu coração está impregnado nele. Mas Jesus sabe o que é bom, o que é melhor para você. Ele sabe muito bem o que é necessário para você permanecer de pé na caminhada e para você herdar o direito da vida eterna. E nessa tarde a decisão está nas suas mãos. E o que é que você prefere? Você prefere abrir mão e ter a vida eterna? Ou você prefere fazer como aquele jovem? Dar as costas para Jesus, ir embora chateado com Jesus, porque Jesus não disse as palavras que ele queria ouvir, mas disse justamente para ele abrir mão daquilo que ele amava mais do que a Deus. E eu sei que tem gente que está ouvindo agora e que seu coração está acelerado,
Porque Jesus está dizendo, pois é isso mesmo que você está amando mais que a mim, que eu quero que você abra mão. É isso mesmo que você está colocando em primeiro lugar, que eu quero que você deixe de lado, para que eu comece a manifestar a minha glória na sua vida, para que eu comece a agir conforme a minha vontade e o meu querer na sua vida, para que você tenha a salvação na sua vida. A Bíblia vai dizer que um dia, eu estou finalizando, Pedro ele vai chegar diante de Jesus e vai dizer, Jesus, está todo mundo indo embora. E Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer para ele, quer ir junto com eles? Pedro estava achando o sermão de Jesus muito duro. Só que Jesus disse, Pedro, quer ir com eles? Eles estão indo embora, mas você quer ir com eles? Só que aí Pedro ele vai dizer, Senhor, para onde é que eu vou? Para onde eu vou se só o Senhor é que tem palavras de vida eterna? Pode ser que nesse momento você está achando que o fato de abrir mão de alguma coisa são palavras duras que você está ouvindo de Jesus. Mas são palavras de vida eterna, são palavras que vão te dar salvação, são palavras que vão curar a ferida que você tem aberta na sua alma e que não foi curada até hoje, porque você ainda está vivendo sobre coisas do passado. Só que Jesus, ele tem palavras de cura, ele tem palavras de salvação, ele tem palavras de vida eterna para você nessa tarde. E a palavra de vida eterna para você nessa tarde é: ainda te falta uma coisa. E se você se identificou e sabe que Jesus está falando com você que ainda te falta alguma coisa, eu quero te convidar nesse exato momento. Não importa onde você está. Não importa se você está dentro de casa, não importa se você está na rua, não importa se você está no coletivo, não importa se você está no trabalho, mas eu quero te convidar a você orar comigo nesse momento. Só que eu quero que você abra seu coração para Jesus de verdade. Fala para ele: Senhor, eu tenho dificuldade em abrir mão. Senhor, sozinho eu não consigo abrir mão. Sozinho eu não consigo sair dessa situação. Sozinho eu não consigo deixar de colocar isso em primazia. Porque Jesus Cristo, ele vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai te ajudar nessa tarde. Então eu quero te convidar a orar comigo. Entre em oração comigo neste momento. Senhor, aqui nós estamos diante de Ti. Primeiramente para Te louvar, adorar, engrandecer e lhe agradecer por essa palavra nessa noite. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor sabe muito bem qual é a medida da palavra que nós precisamos de ouvir. Qual é a porção da Tua palavra que precisamos de ouvir. E eu sei que o Senhor falou conosco nessa noite. E eu venho te pedir, ó Deus, que a todos que estão ouvindo nessa tarde e que se encontram em alguma dificuldade de abrir mão e entrar no centro da sua vontade, que o Teu Santo Espírito venha ajudar, que o Teu Santo Espírito venha contribuir com essa pessoa para que ela venha conseguir abrir mão daquilo que tem afastado ela do Senhor, para que essa pessoa venha colocar de novo o Senhor em primazia na vida dela, que essa pessoa volte a orar, que essa pessoa volte a jejuar, que essa pessoa volte a tirar um devocional com o Senhor, um momento de devocional para o Senhor, um momento de intimidade contigo. Deus, eu não sei quem é que está ouvindo, que ouviu essas palavras, que está ouvindo essa oração, mas eu sei que não é por força, que não é por violência, mas eu sei que é pela ação do Seu Santo Espírito, e eu sei que o Seu Santo Espírito, ele é atuante hoje, nessa noite, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, e
eu venho te pedir, meu Deus, que toda dureza de coração nessa tarde venha a ser quebrada, que todo coração de pedra venha a ser quebrado, que o Senhor possa dar coração novo, que o Senhor possa colocar essa pessoa de pé, que o Senhor possa restaurar espiritualmente essa pessoa, e que tudo aquilo que tem, meu Deus, afastado essa pessoa do Senhor, venha a ser retirado da vida dessa pessoa, e que ela volte como ela era no princípio, que ela volte, Senhor, a ter uma comunhão contigo. Mas, Senhor, eu sei também que existem pessoas que ainda não fizeram aliança contigo e que estão ouvindo essa palavra, e que elas puderam perceber que ainda lhes falta alguma coisa para herdar a vida eterna, para participar do céu. Eu também venho te pedir, Senhor, que o Senhor possa fazer com que essa palavra penetre nos corações e que haja salvação de alma, que essas pessoas possam nesse momento estar fazendo alianças contigo e que possam procurar uma igreja mais próxima e confessar ao Senhor como único e suficiente Salvador. Meu Pai, neste momento nós queremos te agradecer pela tua palavra e pelo poder dela, meu Pai. É no nome do teu Filho Jesus que nós te glorificamos e te agradecemos por o Senhor ter falado conosco. Amém, irmãos? Que essa palavra possa ficar no coração de cada um de vocês e que ela venha fazer aquilo que lhe apraz. Fiquem todos na paz e tenham uma boa noite. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 38 minutos, 18 e 38, 18 e 37 mais precisamente, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã e da missionária Viviane, agradecer a Deus que permitiu que ela pudesse ter esse relacionamento com Cristo, porque quando você começa a ter relacionamento com Deus, você propaga o seu evangelho, você cada vez mais entra na obra de Deus, cada vez mais você quer ficar perto de Deus. Relacionamento com Deus realmente não é fácil. No mundo do século 21, aonde o império chamado financeiro manda, relacionamento com Deus no século 21, aonde o império da soberba manda. Relacionamento com Deus é difícil no século 21, aonde não tem amor ao próximo. Fica difícil, mas quando você busca, como a irmã trouxe, quando você procura esse relacionamento, Deus é capaz de nos capacitar para quebrar essas barreiras que nos prende, material, físico e mental, porque se envolve tudo num só relacionamento que se chama amor. Deus realmente é amor. Deus nos conhece do princípio ao fim, como fala a sua palavra, que não cai nenhuma folha seca sem que seja no tempo de Deus. Então Deus tem relacionamento com a natureza e Ele fala quando vai ser. Despertou a atenção para nós fechar a nossa programação de que realmente no século 21 a irmã missionária Viviane, me perdoe com a palavra, mas no século 21 às vezes nem muitas igrejas têm esse relacionamento com Deus, porque às vezes dentro da própria igreja existe diferenças. Dentro das próprias igrejas existem grupinhos, pessoas que poder aquisitivo maior são bem mais tratados. O relacionamento com Deus fica difícil. Quando Jesus
falou para aquele jovem, como a irmã falou, com os olhares, nem disso nem daquilo, mas Jesus falou com 2 palavras: sim e não. Se você quiser me seguir, faça isso. Esperava dele o sim. Mas se você, depende de você, ele preferiu falar um não. Quando Jesus deixa isso para mim, para vocês que estão nos ouvindo, é porque nós fazemos isso hoje. Nós não podemos ser covarde, mas nós fazemos. Por isso que na abertura do programa a gente tem que estar sempre pedindo a Deus perdão pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, porque nós agimos como aquele jovem rico. Somos observadores da lei, mas não somos cumpridores dos mandamentos. Tão fácil olhar a lei, mas não cumprir o mandamento. Muitos pregam doutrinas, muitos pregam chavões, muitos pregam isso. Não sou contra cada igreja, que é aquilo que Deus achar, porque essa prestação de conta vai ser no dia do juízo final. Da mesma forma que Jesus chegou para aquele jovem, que ele se revelou primeiro a Jesus, não foi Jesus, ele que se revelou, como muitos hoje na face da terra, pelo planeta Terra, se revelam mensageiros, profetas, pregadores, pastores, curadores, muitas coisas. Mas vai chegar no dia do juízo que Jesus vai estar com o caderno. Você é aquele jovem rico que eu te conheço. Porque eu falei, se aparta de tudo, vende-se tudo e vem, segue-me. Porque tinha que seguir com humildade, tinha que seguir com amor, para preparar, para pregar verdadeiramente a palavra. Quando Jesus chama essas pessoas para seguir a Ele, exatamente é para que hoje, como eu estou aqui na presença da irmã Viviane, como aqui estou sempre na presença de mensageiros, é para que a palavra dele continue sendo pregada. Então, para você ser pregador, você tem que abrir mão às vezes, de alguns bens, de alguma sociedade, você tem que abrir mão de alguma coisa pessoal para ter intimidade com Deus. Às vezes nós sabemos que Deus tem várias formas de falar. Deus tem o seu evangelho aberto, mas ele fala a cada dia, a cada hora, o mesmo texto, mas para as pessoas entenderem realmente o que ele quer dizer. Então eu agradeço a irmã Viviane, da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Serra, sob a direção do pastor Ronaldo. Um abraço aí, pastor Ronaldo, tive o prazer de conhecer o pastor Ronaldo, e se Deus assim for permissor e da vontade dele, nós vamos estar entrando em contato com o pastor Ronaldo para estar conosco aqui também mais uma vez, ou quantas vezes Deus achar, que a vontade não é minha, a vontade é de Deus, a permissão não é minha, a permissão de Deus. Por quê? Porque nós aqui estamos buscando essa intimidade com Deus, colocando este programa de segunda a sábado. Agradeço a Rádio Fonte, agradeço a Rádio Cultura, a Rádio Digigóspel, a Educadora Talento, agradeço a Rádio... Exatamente as rádios que são sucesso, porque nós estamos buscando essa intimidade. Nós abrimos mão disso, daquilo, porque Deus quer isso, que nós abrimos mão de coisas pessoais, mas para a gente estar fazendo a obra. Porque toda a honra e toda a glória deste programa não vai para o pastor, não vai para o melhor pastor, não vai para o pior pastor, não vai para a melhor missionária, não vai para a pior missionária, não vai para o melhor locutor, não vai. Toda a honra e glória deste programa é exclusivamente Jesus. Porque é isso que Ele quer, nós tendo intimidade com Ele, nós buscando Ele a cada dia, cada hora, cada dia, cada hora, e é assim que se faz. Rede Popular de Rádio, agora na Serra são 18 horas e 43 minutos, nós vamos ficando por aqui. Eu quero dar dois avisos rapidinho, que faltam 2 minutos para encerrar a rede em rede nacional. Eu quero dizer o seguinte, amanhã, dia 13, a Igreja Evangélica Vida, aqui do bairro de Taquaraum, está promovendo a primeira campanha exatamente de 2017 sobre tema Provocadores de Milagres. Então, exatamente está lá no livro de 1 Samuel, nós não temos tempo para pronunciar, mas eu quero desde já fazer um convite em rede nacional. Se você não tiver nada, desocupado, está sentado na praça, mas quer ouvir uma palavra de Deus, exatamente, então amanhã começa, são 7 sexta-feira,
dando início à primeira, exatamente amanhã, dia 13, sexta-feira abençoada. Dia 13, sexta-feira, primeira do ano de 2017. Eu ia voltar lá atrás, mas é 2017. Então, se você não tiver nada, ok? Então faça, você está sendo convidado. Eu estou retransmitindo esse convite, porque a Rádio Popular, a Rede Popular está transmitindo esse convite. Então nós estamos convidando ao vivo. E também eu quero informar aos nossos amigos ouvintes do programa GS Missões, ok? O programa GS Missões, aqui pela Rede Popular de Rádio, temporariamente não vai estar sendo transmitido a partir das 20 horas, devido a uma mudança de endereço do seu interlocutor, nosso amigo Graucio Santos, ok? Então, temporariamente, nós vamos estar vendo as condições para que este programa também abençoado possa retornar o mais rápido possível, ok? Então, nós precisamos de dar esse anúncio, porque você que acompanha as programações da Rede Popular, principalmente as programações eternas da salvação, então é importante nós te informar, tá certo? Bom, a todos vocês, agora sim, eu vou, tá certo? Eu vou continuar trabalhando, você pode agora fazer o que você quiser, eu também vou continuar nosso trabalhando, nós vamos estar desfazendo a rede para que você possa estar aí, o seu lazer. A todos vocês, até amanhã, se for assim da permissão e da vontade de Deus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.